Olá, alunos da escola Israel Leocádio. Aqui quem vos fala é a professora Renata. E no conteúdo de Química de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre o estudo das soluções. Esse conteúdo é voltado aí para as nossas turmas de segundo ano. Aqui iremos focar no coeficiente de solubilidade, na concentração em massa e no título em massa. Então vamos lá começar. Aqui nós temos o conceito de soluções, que são misturas homogêneas e que podem ser encontradas nos estados de agregação gasoso, líquido e sólido. Toda solução ela é composta por duas partes. Um será o soluto e a outra segunda parte será o nosso solvente. O soluto é aquela substância que você vai encontrar em menor proporção, enquanto que o solvente vai ser a substância que está em maior proporção. E no caso aqui um bizu para vocês, se uma dessas substâncias for a água, ela sempre será solvente e nunca soluto. Alguns exemplos aqui para vocês. Sal dissolvido em água, por exemplo, é um tipo de solução aqui que se encontra no estado líquido. O nosso ar atmosférico, uma solução no estado gasoso, e as ligas metálicas, uma solução no estado sólido. O coeficiente de solubilidade, que está totalmente associado a esse estudo das soluções, ele é representado pela letra CS e é a medida da quantidade máxima que um soluto pode se dissolver em uma quantidade padrão de solvente. Isso levando em consideração as condições de temperatura e pressão. Levando em consideração o coeficiente de solubilidade, as nossas soluções elas podem ser classificadas em três tipos: soluções saturadas, soluções insaturadas ou soluções supersaturadas. Aqui nós temos que esse M1 ele é a massa do soluto dissolvido. Então, por exemplo, se a massa do soluto ela for exatamente igual ao coeficiente de solubilidade, a sua solução ela será saturada. Se essa massa do soluto ela for menor do que o seu coeficiente de solubilidade, você irá classificar a sua solução como insaturada. Mas se a massa desse soluto ela for maior do que o seu coeficiente de solubilidade e você ainda assim conseguir dissolver tudo, a sua solução ela será supersaturada. Uma pequena observação como é que se dá o processo dessas soluções supersaturadas. Primeiro, que elas são preparadas aquecendo uma solução que apresenta corpo de fundo, ou seja, uma solução que está saturada e, como ela está saturada, não conseguiu dissolver todo o soluto e aquele soluto restante, o que sobra, ele vai para o copo do recipiente, né? Fica no chão, por isso que a gente chama de corpo de fundo. Então, se eu aquecer essa substância até a total dissolução do soluto presente e após esse aquecimento, essa mesma substância sofreu um lento resfriamento até a temperatura de referência, que no caso é a temperatura inicial, possibilita que o excesso de soluto, que antes não estava dissolvido, permaneça dissolvido, certo? Então, eu aqueci essa solução, dissolvi o excesso de soluto e resfriei ela novamente, voltei para a nossa temperatura inicial. Só que essas soluções elas são consideradas muito instáveis, ou seja, aquele excesso que eu consegui dissolver a partir do aumento da temperatura, ele pode voltar a precipitar se eu fizer algum tipo de agitação. Então, se eu mexer o recipiente que ela está contendo, aquela solução que tinha dissolvido, aquele excesso, ele precipita de novo e volta para o fundo do recipiente. Ou através de algum choque térmico, ou ainda através de adição de um pouco mais de soluto. Por isso que consideramos, né, essas nossas soluções supersaturadas muito instáveis, né? E precisa de um processo especial para elas serem preparadas. Exemplificando aqui, fica mais fácil quando a gente tem aqui o uso aqui de uma tabela e de um gráfico, tá? Nesta tabela, a gente pode ver que nós temos aqui o coeficiente de solubilidade do sal, que é o NaCl, que é o nosso cloreto de sódio em água. É o sal normal, esse sal que a gente usa em casa, né, para a nossa alimentação.
nós percebemos aqui que, ó, se eu tenho a temperatura de 0 graus Celsius, eu vou conseguir dissolver 35,7 gramas desse sal em 100 gramas de água. Esse é o coeficiente de solubilidade para 0 graus Celsius. Para 20 graus Celsius, qual é o valor do coeficiente? 36 gramas de sal em 100 gramas de água. Para 80 graus Celsius, qual é o valor do coeficiente? 38,4 gramas de sal em 100 gramas de água. E assim nós temos várias temperaturas aqui, diferentes temperaturas, com valores diferentes para o coeficiente de solubilidade. Podemos perceber que se eu aumentar a temperatura, eu consigo dissolver mais gramas de sal nessa quantidade de água, que é 100 gramas de água, né? Então, com o aumento da temperatura, aumenta-se o coeficiente de solubilidade. Colocamos esses valores aqui nesse gráfico, onde aqui abaixo nós temos a temperatura e do lado o valor, né, do coeficiente de solubilidade dissolvida em 100 gramas de água. Nessa linha aqui com esses vários pontinhos, nós temos os valores exatos do coeficiente, onde quando a gente tem esses valores, nós temos as soluções do tipo saturada, né? Então, quando eu tenho o exato valor aí do coeficiente de solubilidade, nós temos a solução do tipo saturada. Valores acima, ó, desta linha, nós temos as soluções supersaturadas. Valores abaixo desta linha, nós temos as soluções insaturadas, né? Então, para a gente entender um pouquinho melhor, nós temos aqui 4 perguntinhas para discutirmos se essas soluções elas são supersaturadas, insaturadas ou saturadas. A letra A, por exemplo, ela diz assim, ó, a 20 graus Celsius, 38 gramas de NaCl em 100 gramas de água, aquecendo essa solução até 80 graus Celsius e resfriando a temperatura inicial. Nós temos aqui, neste caso, que tipo de solução? Aí vamos lá, ó. A 20 graus Celsius eu posso dissolver 36 gramas. E na letra A nós estamos colocando 38. Só que nessa questão nós temos uma informação especial. Ela está aquecendo a solução e depois resfriando, certo? Só existe um tipo de solução que nós temos esse caso especial, onde eu aqueço para poder dissolver o excesso e depois resfrio voltando à temperatura inicial, mantendo esse excesso totalmente dissolvido, que é aquela solução que são consideradas instáveis. Ou seja, no caso da letra A, nós temos o exemplo de uma solução o quê? Supersaturada. Letra B, nós temos que a 50 graus Celsius foram colocados 20 gramas de NaCl em 100 gramas de água. Ora, se eu for para a tabela, 50 graus Celsius eu consigo dissolver no máximo 37, certo? E na letra B só foram colocadas 20 gramas. Olhando pelo gráfico, ó, tá aqui a temperatura de 50 graus Celsius e as 20 gramas de sal. Você percebe que esse 20 gramas aqui, ele ficou abaixo dessa linha aqui, que é considerada as soluções saturadas. Então, se está um valor abaixo do coeficiente de solubilidade, então na letra B nós temos exemplo de uma solução insaturada. Letra C, a 90 graus Celsius, 39 gramas de NaCl em 100 gramas de água. Então, vamos lá novamente, tabela, 90 graus Celsius dá para dissolver 39 gramas, que foi o valor exato que a questão está nos fornecendo, ó. Então, a 90 graus Celsius estou colocando exatamente esse valor, ou seja, igual ao valor do coeficiente de solubilidade. Se eu coloco esse valor exato, ele vai estar bem aqui, ó. Como é 90 graus Celsius, é esse pontinho aqui, ó, em cima da linha aqui, que representa para a gente as soluções do tipo saturada. Se eu coloco exatamente o valor que ele consegue dissolver no máximo, então a nossa solução ela é saturada. Por fim, letra D, a 20 graus Celsius, colocamos 50 gramas de sal em 200 gramas de água, tá? Então, aqui já temos uma pequena modificação, ó. Ele aumentou o valor aqui do solvente. Antes estávamos trabalhando com 100, ó, que é o valor padrão aqui da água, ó, sempre a 100 gramas, tá? Então, ele aqui dobrou esse valor de água. Então, se a gente dobra o valor de água, então dobramos também o valor do soluto. Temperatura qual é? 20 graus Celsius. A 20 graus Celsius a gente consegue dissolver até 36. Mas como o solvente foi dobrado, a gente dobra esse valor também. Então, 36 mais 36 vai dar 72 gramas.
Então, nesta temperatura, eu consigo dissolver no máximo 72 gramas quando eu tenho 200 gramas de água. Só que aqui na questão ele colocou 50, né? Então, 50 é um valor menor do que 72, ou seja, está abaixo do valor aí do coeficiente de solubilidade. E toda vez que o valor fica abaixo do coeficiente, nós temos um tipo de solução insaturada, que no caso aqui da letra D seria uma solução do tipo insaturada. Finalizando lá o conteúdo com relação ao coeficiente de solubilidade, vamos entrar na primeira concentração, que é quando a gente começa a trabalhar a relação entre as gramas aí, né, a massa do soluto com a massa do solvente. A primeira delas é essa concentração em massa, que a gente pode chamar também de concentração comum ou concentração em gramas por litros, é a mesma coisa, tá? Essa concentração em massa, ela sempre vai ser representada aqui pela letra C, e ela é nada mais, nada menos do que a relação entre a massa do soluto, que é representado por M1, dividida aqui pelo volume da solução, tá? Volume este que tem que estar obrigatoriamente em litros, ok? Então, concentração comum é igual a M1 sobre V, massa do soluto, dividido pelo volume da solução. Vamos colocar aqui um exemplozinho para vocês como é que fica essa relação. Se dissolvermos, por exemplo, 20 gramas de sal de cozinha em 500 ml de solução, qual seria a concentração do sal nesta solução? Por que eu tenho certeza que isso aqui é a concentração comum? Porque aqui, ó, está a massa do nosso soluto e o nosso volume de solução. Então, gramas dividido pelo volume, que a gente tem que transformar em litro, gramas por litro, ou seja, né, concentração comum. Então, ó, massa do soluto, 20 gramas. Volume da solução, 500 ml. Não posso trabalhar com ml, tenho que trabalhar com ele em litros. Como é que eu faço essa transformação? Divide-se o valor por 1.000. Então, 500 dividido por 1.000 vai dar igual a 0,500 litros, ou seja, né, 0,5 litros. A fórmula diz que para a concentração comum, basta eu dividir as 20 gramas, que é a massa do soluto, pelo volume da solução que acabamos de fazer a transformação, que foi 0,5. Então, 20 dividido por 0,5, a resposta vai ser 40 gramas por litro. Então, esse é o valor da nossa concentração comum. O que é que ela significa? O que é que ela indica quando a gente fala que uma concentração é 40 gramas por litro? Significa que em cada litro dessa solução teremos 40 gramas de soluto, né? Então, em 1 litro, 40 gramas. Fossem 2 litros, 80 gramas. 3 litros, 120 gramas. E assim por diante. Meio litro, então 20 gramas, né? Então, a concentração ela vai lhe ajudar você a trabalhar com a quantidade de soluto que você tem dissolvido, né? Se você tiver certeza de quanto é aquela concentração daquela solução que você está trabalhando. Uma outra forma de você resolver é através da regra de 3 simples, ó. Pegando as informações aqui da questão, 20 gramas foi dissolvido em 500 ml de solução, então 20 gramas está para 500 ml. Como eu tenho que trabalhar com litro, então em 1 litro, que no caso é 1.000 ml, vai ser quantas gramas? X. Então, multiplica-se aqui em forma de X. Então, no final, eu vou ter que 40, a mesma resposta anterior. Não, concentração foi igual a 40 gramas por litro, tá? Questão 2. Um frasco de remédio lhe dá a seguinte informação. Concentração igual a 50 gramas por litro. Responda. Letra A. Quantas gramas de soluto há em cada litro de solução? Ora, só ler como a concentração lhe informa. Ó. Significa que existem 50 gramas de soluto em cada litro de solução. Então, em 1 litro, eu tenho 50 gramas. B. Quantas gramas desse soluto há em meio litro de solução? E em 4 litros? Bom, se em 1 litro você tem 50 gramas, então, em meio litro, que é a metade, você vai ter a metade de gramas de soluto também. Metade de 50, 25 gramas.
E em 4 litros, então você vai ter o valor vezes 4. Então, 4 litros a 200 gramas de soluto. Por quê? Porque 4 vezes 50, que é o valor da concentração, dá igual a 200. E para finalizarmos, nós temos aqui nossa próxima concentração, que é o nosso título em massa. Lá foi a concentração em massa, que é o título em massa. Título em massa indica, é representado pela letra T maiúscula, e vai indicar o número de unidades de massa de soluto que eu tenho aqui em 100 unidades de massa de solução. Então, ele vai trabalhar a relação entre a massa do soluto, que é representado por M1, e a massa da solução, que é representada só pela letra M, né? Porque essa massa da solução é o somatório de quem? Da massa do soluto mais a massa do solvente. Por isso que aqui na fórmula, ó, já que a massa do soluto vai ser menor do que a massa da solução, você sempre vai ter que dividir um valor menor para um valor maior. Então, a fórmula me diz que o título vai ser igual a essa massa do soluto, que é o valor menor, dividido pela massa da solução, que é o valor maior, devido ser o somatório das duas massas aí das substâncias envolvidas, tá? Vamos ver aqui um exemplozinho prático, para vocês entenderem melhor. Então, ó, quando eu digo que eu tenho um título igual a 0,25, isso significa que dentro dessa solução eu tenho 0,25 unidade de massa de soluto e 0,75 unidade de massa de solvente. Como eu sempre na fórmula eu estou dividindo um valor menor pelo um valor maior, o título, o valor dele sempre vai ser um valor menor do que 1. Então, sempre vai ser expresso em 0, alguma coisa, tá? E por isso que a gente expressa muito ele em porcentagem. Então, existe também, no caso, a porcentagem de massa de soluto. Então, o título, que é igual a 0,25, ó, eu digo que eu tenho 25% de soluto e 75% de solvente, tá? Então, o título ele sempre vai lhe expressar a massa do soluto. Então, 0,25 significa que eu tenho 25% de soluto. Para completar 100, falta o quê? Falta 75. Então, esse é o valor da massa aí do nosso solvente. Vamos lá para um exemplozinho prático que vai facilitar aí esse entendimento. Questão 3, ó, ele diz assim, ó. Eu tenho 150 gramas de uma solução de NaCl que apresentam 6 gramas de soluto dissolvidos. Qual o título dessa solução? Primeiro, anotando aqui os valores, ó. M1, que é a nossa massa do soluto, é 100 gramas. M, que é a nossa massa da solução, é 150 gramas. Então, pelo título, eu tenho que pegar a massa do soluto, que é 6, e simplesmente dividir pela massa da solução, que é 150. 6 dividido por 150 vai dar um valor 0,04. Detalhe, sem unidade de medida, porque a gente divide se a unidade de medida também. Grama dividido por grama, um anula a outra e fica sem unidade. Então, nesse caso aqui, o valor do título em massa deu 0,04. O que é que isso representa em percentual? Basta multiplicar por 100. 0,04 vezes 100 dá o quê? 4%. E é 4% de quem? De soluto. Então, esse título, em porcentagem, representa 4% de soluto, enquanto que eu tenho 96% de solvente. Então, dentro dessa solução, o soluto representa apenas 4%, enquanto que o solvente vai ser 96%, tá? Então, por aqui nós finalizamos o vídeo de hoje. Tchau, tchau e até a próxima.